Salve, salve Matilha, tudo bem? Agora sim, eu tô 100% para compartilhar um material top para vocês. Semana passada, como vocês puderam ver, eu tava um pouco cansado, gripado, dor de garganta, mas mesmo assim entreguei um conteúdo riquíssimo para vocês. Mas essa semana eu vou compartilhar um pouco do que eu vivi. Semana passada em São Paulo, eu fiz um curso chamado Mindset Milionário e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre Mindset da Riqueza. Muitas das técnicas eu ainda não estou utilizando, mas vou começar a utilizar. Mas eu acredito que o mais importante de tudo isso é a gente entender que dinheiro é energia. Então a gente emana o que temos aqui dentro. Então se você tem um mindset, um sentimento de abundância, é o que você vai atrair. Esses dias eu ouvi uma analogia falando sobre o controle remoto de um portão. Então, se você está configurado para a riqueza, você vai atrair riqueza, vai abrir o portão da riqueza. Agora, se você está com um setup configurado para pobreza, escassez, é isso que você vai ter. Então, o que eu vou estar compartilhando aqui hoje é mais algo sobre sentimento, sobre mindset, sobre mind shift, que eles falaram muito sobre isso no curso, para que você possa virar uma chavezinha aí e com certeza atrair mais riqueza para a sua vida. Mas como sempre eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque realmente eu cada vez mais estou trazendo um conteúdo diferente aqui nesse canal, falando sobre vendas, negócios e tudo que eu venho fazendo, que é investir em cursos, ler livros, é para vocês. Esse é meu propósito, é compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses últimos meses e anos e também um pouco da minha vivência comercial. Essa semana, por exemplo, eu estou indo para a Colômbia e vou estar fazendo alguns vídeos lá falando sobre negócios, sobre vendas, e eu tenho certeza que eu posso estar agregando um pouco na sua vida e com certeza eu vou aprendendo no meio desse caminho com vocês também. Então eu conto com a sua inscrição, conto com o seu compartilhamento, com a sua curtida e também o seu comentário, ok? Para começar falando sobre mindset da riqueza, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o significado de dinheiro para você? Eu vou dar alguns segundos para você pensar, porque é muito importante refletir qual que é o significado de dinheiro na nossa vida. Toma o seu tempo aí. E aí, como é que foi essa reflexão? Você conseguiu pensar um pouco qual que é o significado que você dá para o dinheiro? Eu vou te dizer um pouco do significado que eu tinha. Dinheiro é para pagar conta. Quem não tem conta, não tem necessidade. Meu pai trabalha com vendas a vida toda e para um vendedor é muito importante ter uma necessidade para conseguir vender mais. Até aí tudo bem, mas agora, quando você quer criar um mindset de abundância, de riqueza, é muito importante você mudar isso. Então existem várias crenças, vários significados que você pode dar para o dinheiro. Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não cai em árvore e assim por diante. E às vezes foram algumas frases que seu pai, sua mãe, amigos foram falando para ti e isso foi virando uma crença e você nem sabe disso ainda. Então é importante quando a gente reflete, por isso que eu dei esse time aí no vídeo, para que a gente pense se tem alguma coisa lá do passado que ainda reverbera em você ainda hoje. E às vezes é só uma frase que você precisa repetir várias vezes para si mesmo para que mude essa crença. Então a gente consegue aprender por duas coisas, por uma forte emoção ou por repetir uma coisa várias vezes. Então se você quer mudar uma crença, repete várias vezes durante vários dias que com certeza a sua mente vai entender que é necessário mudar essa chave e com certeza você vai atrair mais abundância para a sua vida. Linkando com tudo que eu falei, eu queria te convidar a viajar um pouco no tempo e parar para pensar como é que foi a sua infância, adolescência e um pouco da sua fase adulta. Por quê? Na nossa infância, às vezes você tinha um amiguinho lá que tinha uma condição financeira melhor, ou às vezes um amigo que tinha uma condição pior. Então é importante a gente conhecer as condições que a gente estava naquele momento, porque isso formatou um mindset para você. Então eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tinha amigos que tinham mais condição que eu. Então eu acabava comparando a vida deles com a minha vida. E na verdade a gente não tem que comparar. Quando a gente vê alguém melhor que nós, é muito importante a gente olhar isso como inspiração e não como comparação. Então se você vê alguém melhor que você em alguma coisa, que ganha mais que você pode pensar de duas maneiras. Ou com um olhar de inveja, de julgamento, ou criticar. Ou senão você pode dizer, se ele conseguiu, eu também consigo.
Quando você muda esse mindset, no começo vai ser um pouco forçado você fazer isso, mas aos poucos isso vai se tornar rotineiro. E aí que está o ponto, quando a gente muda isso. Então, por que eu te convido a viajar um pouco no tempo? Para você ver em que momentos da vida você comparou, julgou, criticou e como é que foi a sua realidade. Porque às vezes tem pessoas que viveram a vida inteira com uma abundância. Tiveram aprendizados com os pais, tiveram uma educação financeira. E com certeza grande parte da população brasileira não teve essa educação financeira. Eu tenho poucos amigos que tiveram essa educação, mas grande parte não. E eu sou um deles que não tive essa educação financeira. Eu aprendi que o que eu ganhava, eu tinha que gastar, eu tinha que comprar, adquirir bens. Quando eu digo bens é comprar um carro, comprar uma casa, mas qual que é o pensamento de poupar, de investir? E aí que a gente linka em ter prazer em poupar. Não é você se abster de, por exemplo, ir num cinema, viajar, investir em você mesmo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é você ter o hábito, ter na sua cabeça que é necessário sim poupar e investir. Tira aí 10% da sua renda para investir, que seja em ações, que seja num negócio novo, que seja intelectualmente, com cursos, com livros, mas poupe. Porque a gente nunca sabe quando vai ser um momento de urgência, um momento de que nem a pandemia agora, acabamos de passar. A pandemia foi um exemplo nítido disso. Quem não tinha caixa, quem não tinha um fluxo de caixa aí de pelo menos um ano, realmente quebrou. Eu digo pela nossa empresa, sorte que a gente tinha um fluxo de caixa considerável e a gente conseguiu se manter. Mas teve muitas empresas que eram empresas de anos e acabaram quebrando porque não tinham caixa, não pouparam. Então é muito importante, se você está ganhando um pouquinho a mais do que a sua sobrevivência, guarda. Porque com certeza você vai precisar investir às vezes no seu negócio, você vai querer comprar um imóvel. Então tenha prazer em poupar. Isso que eu aprendi nesse curso e digo para vocês, eu não tinha esse hábito. Mas eu voltei e na segunda-feira agora eu já comecei a botar na minha cabeça, não, eu tenho que poupar, vou deixar um salário de retirada do que eu já ganho e vou deixar um pouco de poupança para que eu possa investir. Então você pode escolher várias maneiras, se quer colocar na bolsa, quer colocar no Nubank, por exemplo, Tesouro Direto do Governo, não sei, mas poupe. E claro, você pode diversificar essa renda colocando algo com investimento de risco, algo com investimento mais seguro. Eu não estou aqui para dar aula de investimentos nem de finanças. Eu não sou expert nisso. Tem muitas pessoas aí no Brasil que são expert nisso. O meu foco é vendas e desenvolvimento humano. O que eu quero falar hoje aqui é mindset. Então só estou dando alguns exemplos para ficar mais exemplificado para você aí que está assistindo. Algo muito importante que ele compartilhou nesse curso é sobre estado de graça. O que quer dizer com isso? É quando a gente agradece por tudo que acontece nas nossas vidas. Então, às vezes, se um negócio não deu certo, se você conseguiu conquistar algum bem, se você conseguiu fazer alguma venda, por mais que seja pequeno, agradeça. Porque quando a gente começa a ter gratidão por qualquer ganho, você começa a comemorar por aquilo. E quando você comemora por algo, a sua mente começa a entender isso como algo bom. E você começa a ficar viciado por comemorações, por ganhos. Então você tem esse estado de graça. E aí você começa a ter aquele espírito de abundância, de prosperidade. Então te convido a estar nesse estado de graça. No começo é difícil, porque a gente costuma mais reclamar do que agradecer. Então tem isso na sua mente de pelo menos 5 coisas no seu dia antes de dormir. Agradece. Por mais que não teve nada muito expressivo, mas agradece porque você comeu. Agradece por ter visto um amigo que fazia tempo que você não viu. Agradece porque você falou com algum cliente importante. Por qualquer coisa, e até mesmo as coisas que não deram certo. Agradece, que eu tenho certeza que esse estado de graça vai te trazer muito mais benefício do que o reclamar. Ele falou uma coisa nesse curso, que é a lei do dar e receber. Eu já tinha escutado muitas vezes sobre isso, mas eu não tinha entendido a profundidade sobre essa técnica, essa lei. Então, o que é dar e receber? Quando a gente dá o nosso conhecimento, a gente dá o nosso tempo, a gente dá toda a nossa luz para as pessoas. Então, aprenda a dar, mas também aprenda a receber. O que é o receber? É você tomar para si. O que a gente vê muito no dia a dia, alguém vai dar parabéns e deseja tudo de bom para a pessoa no dia do aniversário, e essa pessoa fala, obrigado, tudo em dobro para ti. Não estou falando que isso é errado,
O que eu estou querendo dizer é que para você tomar para si essas palavras. Então, quando alguém te dá parabéns, você fala, muito obrigado, eu tomo para mim isso. E não precisa dizer que você deseja em dobro para ele. Pode dizer que eu desejo tudo de bom para ti também, mas aceita aquilo como seu. Então, se alguém fala que você é diferenciado no seu trabalho, que você é uma pessoa que inspira outras pessoas, agradece. Não fica buscando desculpa, dizendo, mas isso também é bom. Eu tinha esse hábito muito forte em mim, de quando alguém vinha falar algo pra mim, eu falava, obrigado, mas tu também é foda, tu também faz isso, aquilo. E a gente tem que ser honesto consigo mesmo e nos valorizar. E quando alguém nos elogia, toma pra si esse elogio, saiba receber e saiba dar. Porque é muito importante essas duas leis, porque são leis da prosperidade, leis da abundância. Pode ter certeza que quem é próspero sabe receber um elogio, sabe receber dinheiro, e isso vai muito além só de dinheiro, mas, por exemplo, uma pessoa que sabe dar e receber, quando ela ganha uma comissão, quando ela ganha um dinheiro, ela vê aquilo como energia, ela vê aquilo como prosperidade e não vê aquilo como nada. Então, teve momentos na minha vida que eu recebi, sim, quantias consideráveis e eu não dava valor pro dinheiro. Gastava com coisa assim desnecessária, passava no cartão e não parava para pensar no poupar, não parava para pensar no que poderia trazer de benefício se eu poupasse um pouco mais. Então eu te convido a pensar nisso, em valorizar o seu dinheiro. E linkando com o próximo ponto que eu vou dizer é isso. Quando a gente valoriza o nosso dinheiro, quando você recebe um dinheiro, mentalize aquilo, que se duplique na minha mão, que se triplique na minha mão. Pense que você é como Midas, que as coisas viram ouro na sua mão. Porque quando você tem essa mentalidade de ser um duplicador, um triplicador de dinheiro, você está triplicando energia. Então aprenda a valorizar o dinheiro, porque eu tenho certeza que ele vai aparecer com mais constância na sua vida. Outra coisa que foi muito importante nesse curso foi a lei do apego e do desapego. O que é apego? É ausência de significado e maturidade. E desapego é quando você tem 100% de certeza que algo melhor pode acontecer. Então, o que isso linka com riqueza, com abundância, com mindset? Quando a gente O que isso linka com mindset? Quando a gente tem apego pelo nosso carro antigo, pela nossa casa antiga, pelas nossas roupas antigas, a gente não está aberto ao novo. Então, quando nós temos o desapego das coisas, você consegue trocar de carro mais facilmente, você consegue trocar de casa mais facilmente, consegue ter roupas novas, consegue ter um emprego novo. Então, hoje eu estava vendo até um vídeo do Thiago Nigro que ele falou sobre qual a frase mais importante que um empreendedor pode dizer para si mesmo, ou uma pessoa pode dizer para si mesmo. Se demita. Então, o que eu quero dizer com isso é o se demitir mesmo. É que você entende que você não troca mais horas de serviço. Você tem realmente valor no seu trabalho, você tem propósito no seu trabalho. E isso está totalmente ligado com o desapego das coisas. Se você tem muito apego pelo seu trabalho, você vai ficar ali 5, 10 anos e não vai estar contente com aquele trabalho. Então, te convido a se demitir mesmo, a chegar e perceber que nós precisamos dar esse próximo passo, vamos dizer assim, para que você conquiste novas coisas na sua vida. Então, como tem pessoas que às vezes estão no relacionamento e não estão contentes e ficam naquele apego sempre. Então, desapega, porque com certeza vai trazer coisas muito melhores para vocês. Então, tenha esperança, porque quando você tem um desapego, você tem uma esperança que algo melhor vai acontecer na sua vida. Nesse curso, ele trouxe a Carol Pfeiffer, que é uma investidora de sucesso, e ela falou algo que eu achei muito importante compartilhar aqui hoje, que é você substituir a cultura do endividamento para a cultura do investimento. Então, ela estava falando que 3% dos brasileiros investem em ações. Já os americanos, é mais de 40% que investem em ações. Então, olha o que a gente tem de significado para tudo isso, né? Se você perguntar para algum americano, para ele, banco serve para ele conseguir crédito, por exemplo, preciso comprar um imóvel, preciso de dinheiro. Tudo bem. Agora, para investimento, ele busca uma corretora. Então, é aí que a gente vê a questão de endividamento. Quando a gente começa a entrar em endividamento de cartões de crédito, de investimentos
de casa, por exemplo, que a gente financia muito, dá uma entrada muito baixa, acaba financiando muito, de carro, e aí a gente vai mais longe, né? Então, substitua a cultura do endividamento para a cultura do investimento. Poupe. E quando você vê uma boa oportunidade, invista sem medo. Perceba que às vezes tem coisas que demoram um pouco de tempo. Linkando com o que eu venho assistindo, esses dias eu assisti um vídeo do Bruno Perini e ele fala que todas as histórias que envolvem vampiro, os vampiros são sempre quem mais tem dinheiro. Por quê? Eles têm aí 200, 300 anos nos filmes. Então o investimento sempre é a largo prazo. Então quando a gente entende isso, que vai investir e vai demorar um pouco para conseguir esse lucro, conseguir esse retorno, você acaba vivendo mais tranquilamente. Então se você tem um dinheiro e sabe que aquele investimento é certo, invista sem medo, porque com certeza você vai estar substituindo o dinheiro que poderia estar sendo gasto, que é na cultura de endividamento, e você vai estar substituindo pela cultura de investimento. Então pense com carinho nesse assunto. Esse curso que eu fiz é com o José Roberto Marques, que é uma pessoa fantástica. Se você não fez um curso com ele ainda, eu te convido a saber mais. O nome da empresa dele é IBC Coaching e ele fala muito sobre, não só sobre coaching, mas sobre mindset, sobre desenvolvimento humano e sinceramente um curso que eu fiz com ele mudou muita coisa na minha vida. Então eu estou aqui falando um pouquinho do que eu aprendi em 3 dias lá. Então se tiver uma oportunidade de você participar de um curso dele, com certeza eu te sugiro a ir. E nesse curso ele falou sobre 3 estados financeiros, que o primeiro é o sofrimento, que você é dependente e sobrevive à sua vida. O segundo é quando você tem uma comodidade financeira, então você tem estabilidade, você consegue fazer as coisas, tem independência. Então aí a gente está num nível seguro da nossa vida. E o próximo passo é a inteligência financeira. Aí você tem liberdade, você tem abundância, você tem investimentos e com isso você consegue ter uma vida mais tranquila e não pensar que tudo é um problema com o dinheiro. Dinheiro é uma solução. Então, te convido a pensar nesses 3 estados, porque muitas pessoas se encontram nesse estado comodidade financeira e acham que está tudo bem. Mas às vezes para a gente dar um próximo passo é só uma virada de chave, uma crença que está mal estabelecida e com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. No último dia ele falou sobre os 7 potes da riqueza. E eu não vou ficar aqui falando sobre os 7 potes da riqueza, mas eu quero te convidar a pensar sobre isso. O quanto você está gastando ou investindo do seu dinheiro. Então, o que eu aprendi lá? Que pelo menos de 40% a 50% do que a gente ganha, a gente gasta com sobrevivência, com necessidade básica. Então, o que você precisa para viver? Você precisa pagar a parcela do seu carro, pagar a gasolina do seu carro, pagar a sua casa, pagar às vezes os seus funcionários, enfim. Qual que é a necessidade básica que você precisa hoje? O próximo pote é quando a gente fala sobre intelecto. O quanto você está investindo em si mesmo, em cursos, em faculdade, em pós-graduação, em livros. Então você pode estar investindo aí 10% do que você ganha em intelecto. Outro pote você também pode estar pensando em viagens, em divertimento, em coisas que você pode estar fazendo que é despesas planejadas. Então você pode planejar fazer uma viagem, você pode planejar comprar uma ring light, por exemplo, que eu tenho aqui, um celular. Então você vai guardando um pouquinho até você ter esse dinheiro e aí você compra a ring light ou compra o que você precisa comprar. Você também pode pensar na sua saúde. Por mais que você tenha plano, mas deixe um dinheiro de emergência para a sua saúde, porque às vezes a gente não sabe se precisa fazer alguma cirurgia com urgência ou qualquer outra coisa. Então é importante deixar esses 5%. O outro pote ele falou sobre mimar-se. O que é se mimar? Né? É quando você ganha alguma coisa e você se presenteia. Eu já falei isso até em outros vídeos, falando sobre você se presentear. Então isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas que mais transformaram a minha vida é isso. Por quê? Quando a gente não se presenteia, a gente não se reconhece muito. Então é importante você se presentear. O Zé no curso falou que a cada cliente que ele fechava, ele comprava uma camisa social. Chegou um momento que ele tinha 60 camisas e a mulher falou para ele, olha, deu, agora pense em outro presente que tu quer se dar. Mas brincadeiras à parte, é importante você se presentear. Então eu acho que um dos pontos mais importantes desses potes aí que eu estou compartilhando com vocês é sobre você ter esse presente para si mesmo.
E um pote que eu achei muito importante é o pote de doar, de servir. E às vezes não é só dinheiro, às vezes também é tempo, porque o tempo vale muito para nós. Então, às vezes, se você não quer dar comida, dar dinheiro, você pode estar, por exemplo, visitando um hospital com pessoas em estado terminal, por exemplo, ir numa APAE da vida, qualquer lugar você pode estar disponibilizando seu tempo. E aí você já está doando, porque quando a gente doa, o universo conspira a nosso favor. Então é algo que eu coloquei na minha agenda que eu quero fazer com mais frequência a partir do curso que eu fiz, porque é muito importante a gente doar, servir. Então, finalizando esse vídeo, eu quero falar sobre esse ponto, que é o servir. E eu vejo que esse canal, que eu comecei já faz alguns meses, é uma maneira de servir. Eu não estou cobrando nada de você que está vendo o vídeo, pelo contrário, eu fico muito grato com qualquer visualização que eu tenho aqui hoje. Então é muito importante a gente servir, compartilhar nossa experiência. Às vezes a gente pensa que fazer um vídeo, colocar uma câmera na nossa frente é um desafio e tal, mas você não sabe o quanto sabe. Então, às vezes uma coisa que você aprendeu ao longo da sua história, ao longo da sua vida, pode transformar a vida de outra pessoa. E o que a gente pensa que não é uma história impactante, para uma outra pessoa pode ser algo chave para a mudança de vida dela. Então sirva, se doe, doe seu tempo, porque eu tenho certeza que você vai entrar num estado de graça, como eu falei anteriormente. Então eu quero agradecer o tempo de todos aqui hoje e dizer que a abundância nas nossas vidas não é só dinheiro. A abundância é liberdade, é conhecimento, é transformação. Então, quanto mais você conhece sobre si mesmo, mais você se transforma. Então, quero fechar esse vídeo hoje falando sobre essa frase e dizer para vocês que quarta-feira que vem, às 20 horas, eu vou estar aqui de novo. Eu acredito que eu vou estar falando sobre um vídeo que eu vou estar na Colômbia, então vai ser um vídeo diferente, um cenário diferente do que estamos acostumados, mas com certeza vai ser um assunto muito importante que vai impactar positivamente a sua vida. Então, muito obrigado, principalmente obrigado por estar me acompanhando e esse ano vai ser um ano fantástico, eu conto com vocês aí, tá bom? Um forte abraço, que tenham muitos negócios essa semana, muitas vendas e principalmente que vocês tenham muita abundância na vida de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!